A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, editada pela editora CPAD, lições bíblicas, lição de número 2, fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2023 nas lições bíblicas jovens e nesse trimestre está trazendo o tema A Prova da Vossa Fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Nós já estudamos a lição de número 1, que foi a introdução para esse quarto trimestre, que trouxe o título Fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. E na próxima semana, no dia 8 de outubro de 2023, estaremos estudando a lição de número 2, que vai estar trazendo o título Fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. E o texto principal nos diz assim: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Resumo da lição. Na Bíblia encontramos a revelação de Deus para toda a humanidade e a salvação em Cristo Jesus. E o texto bíblico está registrado em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 a 17 e Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Introdução. A Bíblia não tem a intenção de provar ao homem que ela é a inerrante palavra de Deus, pois ela é. Muitos acreditam que as Escrituras não têm explicação para muitas questões da atualidade, mas isto é um equívoco. No livro de Deus, encontramos, sim, respostas fundamentais a respeito do homem de todos os tempos, como, por exemplo, a questão do pecado, do mal e da salvação. Paulo disse a Timóteo que desde criança ele conhecia as Escrituras Sagradas e que as sagradas letras o tornariam sábios para compreender e receber a salvação pela fé em Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Nessa lição, veremos a inspiração, a necessidade de interpretação e a atualidade das Escrituras Sagradas. No primeiro tópico vai trazer o título Bíblia, a inerrante palavra de Deus. No primeiro subtópico, a sua autoria. No segundo subtópico, sua estrutura. No terceiro subtópico, a sua mensagem. No segundo tópico vai trazer o título Um livro inspirado pelo Espírito Santo. No primeiro subtópico, o que é inspiração? No segundo subtópico, inspiração verbal e plenária. No terceiro subtópico, a necessidade de interpretação. No terceiro tópico vai trazer o título A Atualidade da Bíblia. No primeiro subtópico, questões éticas e morais. No segundo subtópico, os vários materiais da Bíblia. No terceiro subtópico, o poder da palavra de Deus. E vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 2, que está trazendo o título Fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus, nos diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido,
e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 14 a 17. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Introdução. A Bíblia, Antigo e Novo Testamento, chegou até nós por mãos humanas, pois os seres humanos estiveram envolvidos no processo de composição dessa escritura, como também estiveram envolvidos no processo de transmiti-la por meio de cópias manuais para as gerações futuras. Isso significa que, a despeito da existência do milagre que veremos nesse capítulo em relação às Escrituras, o texto bíblico atravessou os séculos e chegou a nossas mãos pelos caminhos normais da história humana. Então, vamos começar com uma informação básica. A Bíblia não tem a intenção de responder a todas as nossas perguntas. Perguntas miúdas, digamos assim. Paulo esclarece que o que sabemos em parte, de forma imperfeita, mas depois conheceremos perfeitamente. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Mas, por outro lado, temos a informação pelo próprio apóstolo de que temos as respostas às questões fundamentais, conforme a orientação a Timóteo. Desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, na nova tradução da linguagem de hoje. Nesse capítulo, conheceremos algumas das maravilhas da Bíblia, a sua inspiração, a necessidade de interpretação e a sua atualidade. A Bíblia não chegou até nós por meio de um e-mail ou de uma mensagem de rede social. Também não caiu magicamente das nuvens e nem foi encontrada pronta em algum lugar místico ou secreto. A própria Bíblia responde sobre a sua origem. Homens falaram da parte de Deus, movidos ou guiados pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Foram homens que falaram, mas eles falaram da parte de Deus. Logo, o que eles escreveram é a palavra de Deus. Assim, a Bíblia possui dupla autoria, em que mais de 40 autores de lugares distintos, de formações distintas em 3 continentes, África, Ásia e Europa, e por vários séculos, aproximadamente 1.600 anos, produziram o texto. Uma das maravilhas da Bíblia está em compreender que ela é uma coleção de 66 livros e cartas. Alguns textos têm mais de 3.000 anos de idade. O texto mais recente tem uma idade de cerca de 1.930 anos, aproximadamente. A Bíblia foi escrita em 3 línguas diferentes. O Novo Testamento foi completamente escrito em grego, além do fato de que Jesus falava aramaico. Já o Antigo Testamento foi escrito em língua hebraica, com somente partes pequenas tendo sido escritas em aramaico. Alguns capítulos em Esdras, um versículo em Jeremias e alguns capítulos em Daniel. Além desses fatos, temos que dizer que a Bíblia é uma unidade. Um livro completa o outro. O assunto é um só: a história de Deus com o mundo e a sua busca em salvar todas as pessoas. A Bíblia é um livro mais vendido e mais divulgado no mundo. A Bíblia completa já foi traduzida para 366 línguas, cerca de 5,4% do total de
1.148 línguas. O Novo Testamento já foi traduzido para 1.012 línguas, cerca de 15%. Pelo menos um livro da Bíblia já foi traduzido para outras 883 línguas, cerca de 13%. A soma desses três números revela que 2.261 línguas têm pelo menos uma porção das Escrituras Sagradas, cerca de 33,6%. Mesmo com os textos tão antigos, temos ainda o mesmo conteúdo. Para citar apenas o Novo Testamento, completo em partes, temos mais de 17 mil manuscritos. O que isso significa? Que a Bíblia nunca escondeu a sua origem humana, nunca negou que Deus usou pessoas fracas e falíveis como nós para escrever a história e revelação divina. Ou seja, a Bíblia não foi psicografada. Deve-se entender que não existe possessão divina. A forma como Deus age é totalmente inversa ao trabalho do mal. Quando uma pessoa está possessa por um espírito maligno, ela perde a sua faculdade mentais. Na composição da Bíblia, o que aconteceu foi a inspiração de Deus nas pessoas que ele mesmo escolheu, respeitando a formação e a intelectualidade de cada um. Um livro inspirado. O que é inspiração? Sabe-se que a palavra inspiração deriva de inspiro, soprar para dentro, sufrar, aplicando-se na escritura não só a Deus, como autor da inteligência do homem, Jó capítulo 32, versículo 8, como também a própria escritura, como inspirada por Deus, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16. Nessa última passagem, claramente se acha designada certa ação de Deus, com o fim de transmitir ao homem os seus pensamentos, ainda que se fale primeiramente de inspiração no Antigo Testamento, pode o termo aplicar-se ao Novo Testamento, sendo considerado também como escritura. Esclarecendo um pouco mais, o texto de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, utiliza o termo grego teopneustia, soprado por Deus, de Theopneustos, que se traduz por inspirado por Deus, sendo esse texto de 2 Timóteo a única ocorrência dessa palavra do Novo Testamento. É necessário esclarecer que o termo não implica um modo específico de inspiração, como, por exemplo, um ditado divino. O termo, no entanto, implica uma compreensão além de uma inspiração poética. As Escrituras Sagradas, todas elas expressam a mente de Deus, pois são revelações sopradas por Deus, que possuem desdobramentos práticos na vida cotidiana. Assim, o sopro de Deus indica aquela primária e fundamental qualidade que dá à Escritura o seu caráter de autoridade sobre a vida espiritual e torna as suas lições proveitosas nos vários aspectos da necessidade humana. A expressão inspiral verbal precisa ser cuidadosamente determinada contra qualquer noção errônea. A possibilidade de haver má compreensão faz que muitos cristãos prefiram a expressão inspiração plenária. A inspiração verbal não significa um ditado mecânico, como se os escritores fossem instrumentos meramente passivos. Dito não é inspirar. A inspiração verbal estabelece até que ponto vai a inspiração, estendendo-se tanto a forma como a substância. Diz-nos o que é e não como é, não nos sendo explicado o método da operação do Espírito Santo, mas somente nos é dado conhecer o resultado. Deus fez uso das características naturais de cada escritor e, por um ato especial do Espírito Santo, habilitou-os a comunicar ao homem por meio da escrita a sua divina vontade.
Observa-se essa associação do divino e do humano nas passagens como estas: Mateus capítulo 1, versículo 22, capítulo 2, versículo 15, Lucas capítulo 1, versículos de 1 a 4, Atos capítulo 1, versículo 16, capítulo 3, versículo 18, capítulo 4, versículo 25. A operação do Espírito Santo junta-se com a atividade mental do escritor, operando por meio dele e guiando-o. Ainda que não saibamos explicar o modo de tal operação, conhecemos os seus resultados. Certamente essa maneira de ver a respeito da inspiração refere-se somente aos escritos, como eles saíram das mãos dos escritores originais. Os manuscritos originais não foram preservados, por isso precisamos do auxílio de um minucioso criticismo textual, de tal maneira que possamos aproximar-nos tanto quanto possível do tempo e das circunstâncias dos autógrafos. Há pessoas, sobretudo as que buscam desacreditar a fé cristã, que citam textos fora de contexto, em que se usam de interpretações particulares. Por isso, deve-se deixar claro no início de nosso estudo que a primeira e fundamental regra da correta interpretação bíblica é a Escritura explicada pela Escritura, ou seja, a Bíblia é a sua própria intérprete. O texto bíblico deve ser interpretado de maneira correta, servindo-se de métodos de interpretação. Nossa proposta de saída é o método histórico-gramatical, por ter como premissa inicial que a Escritura é a palavra de Deus. Mas quanto da Bíblia é inspirada? Todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas, ou há parte das Escrituras mais inspiradas do que outras? A pergunta em si confunde a questão e não distingue entre a natureza da verdade e a importância dessa verdade. Certamente a verdade bíblica de que Cristo morreu pelos nossos pecados é mais importante do que a verdade do tanque de Betesda, que tinha 5 pórticos, João capítulo 5, versículo 2. Contudo, ambas as afirmações são verdadeiras. A verdade não se apresenta em graus, visto que uma afirmação só pode ser verdadeira ou falsa. Só porque certas passagens em determinadas circunstâncias são mais, digamos, inspiradoras para uma pessoa em particular, não significa que seja uma passagem mais inspirada do que outras. A inspiração, na verdade, comprova a verdade do que foi registrado. Pessoalmente, acho um problema traduções que trazem as palavras de Jesus em letras vermelhas, diferenciando o que Jesus disse do que por textos, do que, por exemplo, os apóstolos disseram. Isso acaba por dar uma percepção que essas palavras são mais inspiradas do que as outras, só que isso é um engano. Toda a Escritura tem o mesmo peso de inspiração. Toda a Bíblia possui um contexto, época e leitores específicos para os quais ela foi originalmente destinada. Dessa forma, a interpretação compõe a tarefa de extrair os princípios de um texto que são válidos, mesmo que a forma literal não o seja. O objetivo é expressar de uma forma que seja razoavelmente acessível às pessoas de nossos dias o conteúdo permanente das Escrituras. Entenda que a interpretação está estritamente ligada à explicação e à comunicação do texto. Ela não interfere no texto. A atualidade da Bíblia. Ao estudar a Bíblia, é necessário ter em mente que, mesmo sendo um texto antiquíssimo, ela é atual, mesmo em questões relacionadas à ética moral. A questão que regularmente
regularmente é apresentada por artistas, formadores de opiniões e até líderes religiosos sobre a atualização das escrituras ou das ferramentas de interpretação, é o fato de que, no tempo em que vivemos, algumas doutrinas bíblicas são incômodas. No fim de 2022, por exemplo, um evangelista de rua norte-americano foi processado porque a sua pregação incomodou duas mulheres ao citar ensinamentos de Cristo que não aceitariam a homossexualidade. O Crown Prosecution Service, órgão público que conduziu o processo contra o pregador, disse que as referências que constam na Bíblia não são mais apropriadas na sociedade moderna e que seriam consideradas ofensivas de declaração em público. No entanto, alguns padrões estão claramente estabelecidos no texto bíblico como princípios a serem observados de forma atemporal. A moral bíblica a respeito da sexualidade, por exemplo, é muito clara apesar dos seus aspectos socioculturais. Outro ponto é que, em relação ao Antigo Testamento, o Novo Testamento já se trata de uma reinterpretação a partir da pessoa de Jesus Cristo. Usar a Bíblia impressa não o torna mais ou menos crente em comparação com aqueles que acessam o texto por aplicativo no celular. No entanto, convido-o a fazer um exercício mental e pensar na seguinte situação: você está no culto, lendo a leitura oficial ou o texto base da pregação no seu celular? De repente chega uma mensagem e você vê, inclusive, quem enviou. Mesmo que não leia, sua atenção já foi desviada e a pregação. Como fica sua atenção? Uma dica é colocar o celular em modo avião ou em não perturbe. No entanto, a questão aqui é bem prática. Ao lidar com revelação de Deus por meio das Escrituras, você não pode ou não deve confundi-la com a atenção que você dá aos novos memes que são publicados ou às mensagens que, inclusive, pode afetar sua própria dignidade. A Bíblia é atualíssima e os seus ensinos, quando observados e praticados, preservam-no de inúmeras frustrações. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Salmo de número 86, verso de número 11. A Bíblia possui respostas para as angústias de nosso tempo. Uma das doenças que mais se desenvolve em nossos dias é a ansiedade e a sua parente, a depressão. O que a Bíblia tem a dizer-nos sobre isso? Primeiro, ore. Paulo diz aos Filipenses para não andarem ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Segundo, entregue sua ansiedade a Jesus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Terceiro, confie em Deus, pois ele nunca o desampara. Salmo de número 56, verso 3. Quarto, procure a ajuda de pessoas bondosas. Provérbios capítulo 12, versículo 25. Quinto, entenda que você não pode controlar todos os detalhes. Mateus capítulo 6, versículo 27. Sexto, Deus pode dar a você a paz que você procura. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7, na Nova Versão Internacional. E sétimo, saiba que Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 20. Conclusão dessa parte. É muito interessante percebemos que a Bíblia, ao contrário dos filósofos que estão tentando desenvolver provas da existência de Deus há séculos, não perde o tempo dela com explicações desse tipo.
A Bíblia é o único livro em que alguém certamente esperaria ver muitos argumentos complexos apresentados em favor da existência de Deus. No entanto, nenhum deles é oferecido. Devemos compreender algo sobre a Bíblia e sobre Deus. Ele já fez contato com a consciência de cada pessoa. Deus é uma realidade em todas as culturas do mundo. Todos sabem que o Criador existe, mesmo que estes não o glorifiquem. Romanos capítulo 1, versículo 21. Dessa forma, a Bíblia nem mesmo argumenta sobre a questão, pois o fato de que toda a humanidade possui esse conceito comprova a existência dele. Os que querem desacreditar a Bíblia e dizer que é um livro ultrapassado querem, na verdade, tirar de você toda a esperança e a base de confiança. Querem que você seja um saco de dúvidas e o que sobra, no fim, é apenas amargura. A Bíblia, como podemos perceber, é de outra natureza. Consiste naquilo em que podemos depositar a confiança e, a partir disto, construir um projeto de vida. Qual é o esteio que o segura na vida e na morte? É disso que a Bíblia trata. Aplicação prática. A Bíblia, como livro inspirado por Deus, é suficiente para o ser humano moderno. A Bíblia é uma coleção de livros sagrados que têm sido reverenciados por séculos como a palavra de Deus. Ela é considerada pelos cristãos como suficiente para guiar e instruir o ser humano em todas as áreas da vida. Embora escrita há milhares de anos, a Bíblia continua sendo relevante e aplicável ao contexto moderno. Por meio dos seus ensinamentos, histórias e princípios, ela oferece orientação prática para enfrentar os desafios e dilemas da vida cotidiana. Vejamos algumas aplicações práticas da Bíblia para o ser humano moderno. Primeiro, orientação moral. A Bíblia oferece um sistema moral sólido e consistente que serve como base para as decisões éticas e morais que enfrentamos diariamente. Ela instrui-nos sobre a importância de amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, bem como a buscar a justiça, a verdade e a integridade e em todas as nossas ações. Segundo, relacionamentos saudáveis. A Bíblia fornece-nos princípios e diretrizes para cultivar relacionamentos saudáveis e edificantes. Ela também nos ensina sobre a importância do perdão, da compaixão, da humildade e do respeito mútuo. Ao aplicarmos esses princípios em nossos relacionamentos familiares, conjugais, amizades e colegas de trabalho, podemos promover a paz, a harmonia e a resolução de conflitos. Terceiro, sabedoria financeira. A Bíblia oferece insígnias sábios sobre como administrar nossos recursos financeiros de forma responsável. Ela encoraja-nos a sermos mordomos fiéis, a evitar a ganância e a buscar a generosidade e a justiça na administração de nosso dinheiro. Ao seguir esses princípios, podemos experimentar a prosperidade com responsabilidade e contribuir para a ajuda aos necessitados e expansão do reino de Deus. Quarto, equilíbrio emocional. A Bíblia contém uma riqueza de ensinamentos que nos ajudam a lidar com nossas emoções e a buscar a saúde emocional. Ela encoraja-nos a entregar nossas preocupações a Deus, a buscar a sua paz, que excede todo o entendimento, e a cultivar uma atitude de gratidão. Por meio desses princípios, podemos encontrar consolo, esperança e equilíbrio emocional em meio às adversidades. Quinto, orientação vocacional. A Bíblia ensina-nos a buscar a vontade de Deus em relação ao nosso trabalho e vocação.
Ela também nos lembra da importância de trabalhar com diligência, de sermos honestos e justos em nossas transações e de usar nossos dons e talentos para a glória de Deus e o benefício dos outros. Ao aplicarmos esses princípios, podemos encontrar satisfação e propósitos em nossa vida profissional. Sexto, desenvolvimento pessoal. A Bíblia oferece princípios que nos incentivam a buscar o crescimento pessoal e espiritual. Ela também nos exorta a renovar nossa mente, a desenvolver virtude como a paciência, a bondade e a autodisciplina e a buscar a santificação. Ao aplicar esse princípio em nossa vida diária, podemos crescer e amadurecer como indivíduos, refletindo cada vez mais a imagem de Cristo. Sétimo, orientação em tomada de decisões. A Bíblia oferece-nos sabedoria divina para tomar decisões sábias e discernir entre o certo e o errado. Ela também nos ensina a buscar a vontade de Deus por meio da oração, da meditação da palavra e da orientação do Espírito Santo. Ao buscar essa orientação, podemos tomar decisões informadas e alinhadas com os princípios de Deus. Oitavo, esperança e consolo. A Bíblia oferece-nos uma mensagem de esperança e consolo em meio às tribulações e dificuldades da vida. Ela também nos lembra que Deus está conosco em todos os momentos e que podemos confiar na sua fidelidade e amor. Através das promessas de Deus, encontramos encorajamento, força e conforto em tempos de aflição. Nono, compreensão do propósito de vida. A Bíblia ajuda-nos a compreender nossos propósitos e significado na vida. Ela também nos ensina que fomos criados para amar a Deus, viver em comunhão com Ele e cumprir a sua vontade em todas as áreas de nossa vida. Ao rendermos-nos a esse propósito maior, encontramos sentido e realização verdadeiros. E décimo, vida eterna. A Bíblia revela-nos a promessa da vida eterna por meio de Jesus Cristo. Ela também nos mostra o caminho da salvação e convida-nos a crer e confiar em Jesus como o nosso Salvador. Ao receber essa mensagem de salvação e viver em fé, temos a garantia da vida eterna e uma esperança inabalável para o futuro. Conclusão: a Bíblia, como palavra de Deus, é suficiente para o ser humano moderno em todas as áreas da vida. Ela oferece orientação moral, sabedoria, prática, consolo, esperança e direção para enfrentar os desafios e dilemas da vida cotidiana. Ao aplicarmos os princípios e ensinamentos da Bíblia em nossa vida diária, encontramos significado, propósito e uma conexão profunda com Deus. A palavra de Deus continua sendo uma fonte de verdade e um guia confiável para todas as gerações, incluindo a geração atual e tantas quantas vierem a existir. Voltando para a lição, na conclusão dessa lição nos diz: a Bíblia é a inerrante palavra de Deus para o ser humano em todos os tempos. Tudo que precisamos saber para obtermos a salvação já nos foi transmitido pelas Escrituras Sagradas. Nada pode ser retirado ou acrescentado da palavra de Deus, conforme registra Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Que venhamos ler, meditar nas Escrituras e principalmente viver seus ensinamentos. Pois Jesus afirmou que aqueles que ouvem as suas palavras e as praticam são semelhantes ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, editado pela editora CPAD, lição de número 2, e trouxe o título Fé para Crer que a Bíblia é o livro de Deus. E na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, lição de número 3, Fé para Crer que Deus existe. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida
e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.